E a gente já começa o programa com a nossa enquete do dia. Olha só, qual clube apresenta o melhor futebol do Brasil hoje? Flamengo ou Palmeiras? Para participar da enquete é só entrar lá, gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Na sua opinião, seu boa noite, Osmar Garrafa, Alexandre Silvestre. Então, boa noite a todos, né? No domingo, talvez a gente tenha uma resposta mais concreta em função do jogo Flamengo e Palmeiras. Mas hoje, para mim, não resta nenhuma dúvida que o Palmeiras joga o melhor futebol aqui no Brasil. Para mim é Palmeiras de Abel Ferreira e tenho dito já, para mim, é questão de tempo do Palmeiras comemorar o título de campeão brasileiro. É a minha aposta. Não sei se você concorda, mas é a minha aposta. O Palmeiras está jogando melhor, Silvestre. Mirassol é o time que tem o desempenho mais surpreendente nesse Campeonato Brasileiro, por tudo que envolve o time do interior de São Paulo. Flamengo tem nomes, assim, tecnicamente falando, que fazem a diferença nos jogos, mas é o Palmeiras, cara. O Abel Ferreira é um animal, o Palmeiras encaixou de novo, trabalho longevo. Saudade do Abel, Palmeiras. Né? Saudade do Abel, né? Queria ele no meu time. E é animal no sentido bom, né? Tipo Edmundo animal, né? Abel animal também. Beleza, bora para nossa agenda. 3 jogos fecham hoje a 28ª rodada do Brasileirão. Tem Grêmio e São Paulo, 7 da noite. Mais tarde, 9h30, são 2 jogos. O Fluminense encara o Juventude, enquanto no Barradão tem clássico entre Vitória e Bahia. Ó, que jogão, hein, o Bavi. E agora a gente vai falar do jogaço entre Botafogo e Flamengo no Engenhão. O rubro-negro precisava da vitória para não deixar o Palmeiras abrir vantagem na ponta da tabela, né? E conseguiu. Tá na tela. Botafogo e Flamengo se enfrentaram no estádio Newton Santos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando vencer para seguir coladinho no líder Palmeiras, o Mengão levou perigo com o Luiz Araújo de cabeça. A resposta do Fogão veio com o Arthur Cabral, que bateu de primeira, mas parou no Rossi. Pouco tempo depois, o Arrascaeta girou bonito para cima do Alan, conduziu até a entrada da área e rolou para o Pedro, que bateu colocado no cantinho da meta do Léo Link. 1-0 para o Flamengo. O segundo do Mengão começou com o goleirão Rossi, que bateu o tiro de meta direto para o Cebolinha. O camisa 11 ganhou a disputa com o Marçal e passou para o Pedro. O atacante recebeu e com muita calma cavou um passe perfeito para o Luiz Araújo, que bateu cruzado com estilo. Golaço do rubro-negro. O terceiro do Flamengo veio de uma entregada do cuiabano, que na saída de bola foi desarmado pelo Carrascal. O colombiano aproveitou o presente e cruzou na cabeça do Gonzalo Plata, que mandou no cantinho e definiu o placar. 3-0 Flamengo, que recebe o Palmeiras domingo no Maracanã. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. E aí, Garrafa, gostou? Fez o Flamengo, fez a lição de casa, hein? E fez a lição de casa muito Fora de casa, né? Mas fora de casa. Entre aspas, mas fez a lição de casa muito bem feita. E teve um adversário de muito maior qualidade do que o Palmeiras. A gente vai falar daqui a pouquinho do Palmeiras, né? Que atropelou o Bragantino. O Flamengo pegou um adversário muito mais difícil. Pegou na casa do Botafogo, que tem ainda a diferença do gramado sintético. Isso também dá um peso pela dificuldade. Fez 3-0 e chega pelo menos, não deixou o Palmeiras desgarrar no jogo de ontem. Isso é o mais importante nessa vitória, Silvestre, porque se o Flamengo, qualquer resultado que não fosse a vitória, iria numa condição ainda de maior pressão. E eu não sei o que você pensa, mas para mim, entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo entra muito pressionado no jogo do próximo domingo. Palmeiras tem vários resultados a seu favor e ao Flamengo no final de semana, só
a vitória lhe interessa e ainda não lhe coloca na liderança do campeonato. Por esse motivo também a pressão é maior para o Flamengo. É Porque isso. mesmo ganhando do Palmeiras, ele fica no desempate por vitórias atrás do Palmeiras. Tem muito campeonato pela frente. Mas nessa rodada, a missão do Flamengo era muito mais difícil, ganhar do Botafogo, que é um belo time. Não é mais o Botafogo do ano passado, Claro. mas ainda é um belo time. No Engenhão, com a torcida do Botafogo, com o tapetinho, né? Quer dizer, o Flamengo tem muito jogador bom junto também, mas não era fácil. O Palmeiras já tinha uma missão menos complicada, ganhar do Bragantino em casa, tomou um susto, mas reverteu. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Me desculpe, Silver, mas o maior acerto do Flamengo para esse jogo, e espero, né, em termos de... A torcida do Flamengo também deve esperar. Foi o Pedro? Que o Pedro eu seja o também grande titular. O Pedro é um fazedor de gols, né? Eu entendo que o Felipe Luiz, que é um técnico jovem ainda, como disse o Vanderlei Luxemburgo, é um técnico de maturação, ele não abre a mão nessa reta decisiva do campeonato de um jogador da qualidade e do nível do Pedro. Até ele também nem está sendo convocado porque ele não está jogando. Não sei por que não está jogando. Teve todo aquele problema com o Felipe Luiz. Agora é colocar uma pedra em cima e seguir com o Pedro, porque o Pedro é fazedor de gols, Silvio. É um dos melhores centroavantes aí que o futebol brasileiro tem mostrado nos últimos tempos. É ele, o Vitor Roque, que tem outra pegada, outro estilo, está chegando agora mais jovem. O Pedro é um baita de um centroavante. Agora, que bom que o universo conspira a favor de um campeonato por pontos corridos, que pra mim é arrastado, longo, não sei o quê. Não, mas tá legal, hein? Com um jogo desse, né? Que é uma espécie de... Não é a final, não vai descer. Eu gosto de uma final, gente. Putz, eu gosto daquele último jogo, todo mundo ali, meio a meio no estádio. Mas pelo menos vai ter esse embate entre líder e vice-líder, os dois times que mais investem no futebol brasileiro há muito tempo. Vai ser lindo no Maracanã. Hora de falar com o repórter Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Hoje tem São Paulo em campo e o debate que você traz aqui pra gente é sobre o Luciano, é isso? A torcida está dividida a respeito do atacante, Salazar? Pois é, Michele, virou um debate dentro da comunidade São Paulina. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Luciano, ele desperta aqueles dois sentimentos, né? De amor e de ódio entre São Paulinos e até entre aqueles que não são São Paulinos. O Luciano vira e mexe, acaba sendo pauta de algum debate. E agora, qual que é a discussão? Tem muita gente, muitos torcedores se manifestando nas redes sociais, em podcasts, em mesas redondas, sobre a permanência do Luciano no São Paulo. Ele é o camisa 10, ele é um dos líderes desse elenco, ele é o artilheiro do São Paulo nessa temporada, assim como foi nas duas últimas temporadas também. Por outro lado, muita gente acusa o Luciano de não ter o comportamento mais adequado nos bastidores dentro do elenco. Muita gente culpa ele pela eliminação do São Paulo nesse último confronto com a LDU, na Copa Libertadores da América. E há um sentimento entre alguns torcedores de que a relação está desgastada. O Luciano está no São Paulo desde 2020, bastante identificado, tem contrato até o final de 2026, e vive essa relação de amor e ódio até mesmo com os São Paulinos. Inclusive aquela discussão que a gente já teve por aqui, Luciano é ídolo, não é ídolo, tem gente que minimiza isso, tem gente que considera o Luciano ídolo de uma geração inteira. Pois bem, a discussão hoje entre os São Paulinos é: Luciano tem que ter vida longa no São Paulo ou já deu, chegou ao limite da relação e ambos precisam respirar novos ares, cada um para o seu caminho? Esse é o debate entre os São Paulinos que eu quero levar para vocês aí da mesa. Daqui a pouquinho eu volto para falar de escalação, porque já, mais tarde, depois do Gazeta Esportiva, tem Grêmio e São Paulo lá em Porto Alegre e eu trago tudo para vocês, Mi. Valeu, Salazar. Obrigada por todas as informações e por esse questionamento. Vocês acham que o Luciano tem que já seguir o caminho dele? Já deu o que tinha que dar do atleta no São Paulo? Gente, o que o São Paulo tem hoje é isso, né? O Luciano tem quase 100 gols com a camisa do São Paulo. Ele é um mala, ele é chato pra caramba, enche o saco do adversário, do juiz, então nem se fale. Ele é o tiozão chato que resolve um monte de jogo. E tem momentos ruins, toma muito cartão, toma. Ele parece que ele precisa disso pra funcionar. O próprio Crespo disse que ele é um jogador anárquico, não só na questão tática, mas também no comportamento. É o jeito do cara viver a vida, tem gente que vive a vida assim. Agora, descartar o Luciano...
Quem Reclama vai jogar? muito? Quem que pode decidir jogo? O Luciano deu título pro São Paulo, ajudou na Copa do Brasil, fez gol no Palmeiras quando o São Paulo saiu da fila lá na pandemia. Mas reclama é um muito jogador também, importante. Né? Também perdeu o gol, também desfalcou o time em momentos Tem importantes. muito cartão. Mas, gente, é o que tem pra hoje. Vai descartar um, vai descartar o outro, que já tá um pouco mais velho, vai descartar o Caleri, aí vai sobrar quem pra jogar? Então, colocar o Luciano no patamar de ídolo do São Paulo cabe à torcida do São Paulo. Fosse eu São Paulino, não teria. São gerações. Pra mim não é ídolo. Ele é um jogador Não importante. tem geração, da história. tem a camisa do São Não, Paulo. não tem geração, É um não. ídolo para a camisa do São Paulo? Eu acho que não é um ídolo. Não Pra é minha um ídolo. geração. Eu acho que é. dessa geração não é seria mais o Caleri. Eu nem Não, São mas a Paulo. torcida grita muito o nome dele, tem muita não. gente que considera ele Ok. ídolo. Mas ok, ídolo, aí já? é o direito de cada um. Os mais jovens, alguns consideram. Mas é o direito de cada um. Cada um tem o ídolo que merece, né? O que escolhe. Eu não vejo, mesmo não sendo São Paulino, o Luciano como um ídolo da torcida São Paulina. Agora, a permanência dele ou não no São Paulo, eu vou muito próximo do que disse o Silvestre. Tá bom, você descarta o Luciano e você traz quem? Exatamente. Que tipo de time você planeja para a próxima temporada? Entendeu? Se você oxigena o time, traz jogadores, né, com renome para a equipe, eu acho que vale a troca, porque parece que a relação teria chegado num desgaste. Mas se você tira o Luciano, você não tem peça de reposição, você fica com o Luciano. É mais ou menos por aí. Mas agora, o meu patamar de ídolo é... Desculpa aí, Serginho Chulapa, Careca, Miro, Raí. Pita, É isso. Raí, Pedro Rogério Rocha. Ceni. Não é o seu... O Pedro Rocha Tele eu não vi jogar, né, Santana, mas Muricy não sei da Ramalho. história. Diferente. Desculpa aí, nada contra o Luciano, é um bom jogador. Claro. Para hoje, para os moldes atuais e para o momento que o São Paulo vive já há algum tempo... Ô Silvestre, quem já viu o bom. bandeirão, sabe o que é o bandeirão, né? Tem o bandeirão lá com a foto do Tele Santana, tem o bandeirão lá com a foto do Rogério Ceni. Aí inventaram um bandeirão pro Luciano, velho. Dá uma olhada, olha a história do Tele, a história do... Carência, é a mas tudo bem, carência. né? Aí É é a opção, carência. né? Todo respeito a ele, não merece um bandeirão, né? Eu não Pessoal, faria um bandeirão. Hoje, o debate ficou acirrado na nossa redação do esporte sobre a votação dos jogadores que merecem ser premiados no nosso troféu Mesa Redonda. Mas a gente quer mesmo é saber a sua opinião de casa. Entre no site troféumesaredonda.com.br e vote. E a gente vai aproveitar para saber a opinião de mais um telespectador. O jogador melhor do futebol brasileiro hoje, pela performance, é Arrascaeta. Pela performance? É, Arrascaeta, disparado. Ele já ganhou o troféu Mesa Redonda, eu acho que colocaria ele sim na minha seleção. Agora eu vou perguntar para você, Alexandre, você já votou na garrafa? Eu tô fechando o meu time, eu tô com 2 dúvidas ainda, vou esperar mais algumas rodadas, mas meu time tá bom, hein? Eu já votei no meu time. Você já votou, Silvestre? Eu já votei, mas eu mantive uma dúvida aí, cara. No gol, por exemplo, o Hugo Souza me decepcionou na seleção brasileira. Pô, mas não posso- calma, não posso- calma. Um não jogo posso- só? Posso terminar? Claro, a pessoa tá não. sendo julgada Posso por terminar? um jogo. Vai julgar ele por Exato. um Não, mas eu fiquei um pouco abalado, porque eu queria que ele entrasse e arrebentasse. Eu queria ver um mundo novo goleiro queria. na seleção. Mas assim, você vai me perguntar quem não pode estar de fora? Não, vou perguntar. Eu que pauto, eu que faço a pergunta. Boa, valeu. Eu gosto. Eu quero saber assim, posição, meio-campista. Arrascaeta. Mais um, né? Tem mais um no meio-campo? Tem outro? um monte. Você pode montar o meu campo com 4, com Tá, 3. o teu meio-campo tem quantos? O meu eu não Porque o defini, 4-4-2 não é o defini do- o sistema tático é o ainda. do- Calma aí, você tá querendo saber muita coisa. de uma Ué, vez mas só. é o combinado, era esse que Eu eu quero vou o meu perguntar. meia articulador. Vai ter pelo menos um. Eu tô pensando se eu coloco um segundo, faço um sistema mais ofensivo. Tá bom, lateral Arrascaeta. esquerdo. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu vou ser xingado aqui, né? Estou especulando o Reinaldo. Bom, depois você vai responder pra mim lateral direito e quero saber o zagueiro. Mas o Reinaldo seria certamente reserva do Piqueires. Pensou mais um pouco, né? Daqui a pouquinho você vai conferir Conectou o Tico e o Pé. separadamente o clássico da Vila Belmiro e a goleada do Palmeiras. Vamos conferir como é que tá a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder, 61 pontos. Flamengo aparece com 58 na sequência. Aí depois vem Cruzeiro, Mirassol e Botafogo. O Bahia fecha o G6, sendo perseguido pelo Fluminense. São Paulo é o 8º colocado com 38. Vasco e Bragantino aparecem na sequência. Virando a página, tem o Ceará com 35. O Corinthians é o 12º com 33. Logo depois estão Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional.
Mesmo com a vitória de ontem, o Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 31 pontos, para vocês verem como foi importante essa vitória de ontem. E a área de queda, né? Aí tem Vitória, Fortaleza, Juventude e o Sport já rebaixado, né? Ó, e um detalhezinho, Michele, na parte de baixo da tabela, você vê o Santos está colado na zona da confusão, no Z4. Está fora, mas está colado. Está colado, mas tem 6 pontos de distância para o Vitória. O Corinthians, que perdeu para o Santos, a gente vai falar daqui a pouquinho do Clássico, tem só 2 pontos a mais do que o Santos, só que tem um jogo a mais também. Então, em tese, o Santos, por pontos perdidos, está na frente do Corinthians. Então, o Santos respira e o Corinthians que se cuide. É isso aí. Agora que você já viu a classificação, vamos dar uma olhada como estão as chances de títulos dos 4 primeiros colocados do Brasileirão, segundo as contas dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. O Palmeiras tem 68% de probabilidade, enquanto o Flamengo aparece com 29%. O terceiro colocado, Cruzeiro, tem 1%. Já o Mirassol está com 0,1%. O que vocês acharam dessas probabilidades aí? Eu não ligo para isso, para falar a verdade. Eu já não hoje, sou da hoje, estatística. que dia que é hoje? Beleza, Hoje é mas dia 13, né? 14, 15, 16, tá por aí. Já foi metade do mês, né? Então, 16. Eu faço a minha conta, lá perto do dia 13 eu abro o meu caderno e faço a conta do mês. Aí quando chega o dia 15 eu faço. Aí chega no final do mês eu vejo como é que fechou o balanço. É a única matemática que eu acompanho. O resto, para mim, campeonato é bola. Respeito, claro. São os números, são detalhes, fazem os estudos, mas... porque põe o Palmeiras tão na frente. Você vê, o Flamengo a diferença nos números ali, ela não é tamanha com a realidade da bola. A diferença não é toda essa de 29,8 para 68 de Flamengo e Palmeiras. Né? Na bola é outra diferença. Na tabela é outra diferença. Eu fico mais com a bola, mais respeito. São dados curiosos. É tudo para apimentar. São mais ingredientes para o grande clássico do próximo final de semana. Agora atenção, pessoal, atenção, abertas as inscrições para a 29ª edição da São Silvestrinha. São 2.000 vagas para crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos de idade. A corrida vai ser no dia 13 de dezembro, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Aripires, em Indianápolis, aqui em São Paulo. Mais informações no site sãosilvestrinha.com.br. Posso participar? 4 a 17 anos. Mas é a idade biológica, não é a idade mental. Para bom entendedor, meia palavra basta. Tem notícia da seleção brasileira? A CBF anunciou hoje que os 2 últimos amistosos desse ano serão contra Senegal, no dia 15 de novembro, em Londres, e contra a Tunísia, dia 18, em Lille. O planejamento para o ano que vem é jogar contra adversários europeus em março, depois de ter enfrentado os asiáticos e africanos nesse segundo semestre de 2025. O que vocês acharam? Tunísia e Senegal. Bom, Senegal, eles estão na Copa, né? Já estão na Copa. Os 2 times estão na Copa já. A gente falou ontem aqui a listinha. Independente de estarem ou não na Copa, eu acho que já estão na Copa. A comissão técnica ela vem optando em fazer experiências, né? Então, vem agora aí esse tipo de adversário, que é um adversário intermediário do futebol internacional, e nos 2 últimos amistosos antes da Copa do Mundo... Lá para março. Aí são adversários, a ideia de França e Holanda, me parece. Os dois estão. Sejam europeus desse porte. Então, assim, a comissão técnica está tentando elevar o patamar... momento a momento, data FIFA a data FIFA, até a Copa do Mundo. O Ancelotti foi muito claro, falou que faria experimentos, foi assim já nos 2 últimos jogos, será assim nas próximas 2 partidas, e a gente espera que ele encontre uma seleção até o início do ano, porque a Copa do Mundo está aí, Silvestre. Eu conversava com o Fini, o nosso querido diretor, hoje na redação. Ele conseguiu? Eu consegui tirar ele uns 3 minutinhos ali da frente do computador. Nosso diretor. E aí ele estava contando para mim que a ideia da CBF, do Ancelotti, é girar nas regiões do planeta, né? Então, jogou agora na Ásia. Mais ou menos como você, está sempre girando. Veio nas eliminatórias sul-americanas aqui pelo nosso Cone Sul, aí vai para a África, enfrenta lá em março adversários europeus, mas tem que ter um teste grande, né? Tomara que dê para jogar contra França, Holanda, coisa desse tipo aí, senão...
Bom, Gazeta Esportiva de hoje ainda tem a goleada do Palmeiras, tem também a vitória do Santos sobre o Corinthians e a gente vai falar a escalação oficial do São Paulo para o duelo de logo mais. Antes, dicas. A gente está de volta, pessoal, só lembrando para você de casa que está chegando agora, são 18 horas e 3 minutos, é isso? O Gazeta Esportiva está começando mais cedo. Está começando às 5h30 da tarde. Então fica ligadinho, tá certo? Para você ligar a TV ou mudar de canal, ou se já estiver na Gazeta, continuar na Gazeta a partir das 5h30 da tarde, tá certo? Novo contato com o Thiago Salazar. Saiu a escalação do São Paulo e o Salazar é quem vai contar tudo pra gente. Tá contigo, Salazar? Aqui, escalação na mão, Michele, para o São Paulo que vai enfrentar o Grêmio a partir das 19 horas, agora 7 horas da noite, lá em Porto Alegre. Jogo importante para o São Paulo tentar reagir. Nas últimas 4 partidas do Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas e apenas uma vitória. A última impressão antes da data FIFA não foi nada boa, foi aquela vitória de virada do Palmeiras dentro do Morumbi, em cima do Tricolor. Enfim, é a chance do time de Crespo de reagir no campeonato, de mudar esse ânimo da torcida do São Paulo também, mas ele tem problemas para a escalação. Afinal, ele não pode contar com 7 jogadores. Estamos falando do Oscar, do Caleri, do André Silva, Rian Francisco, Luan, Rafael Tolói, todos esses entregues ao departamento médico, além do Pablo Maia, que vai ter de cumprir suspensão. Por outro lado, Rigoni volta de suspensão e Lucas fica à disposição no banco de reservas. Então, campinho na tela para o São Paulo que vai começar o jogo nesse duelo de tricolores, paulista e gaúcho. Michele, São Paulo começa com Rafael no gol. 3-5-2, hein? Alan Franco, Arboleda e Sabino. Meio de campo com Mailton, Marcos Antônio, Alisson, Wendel e Rodriguinho. Lá na frente, Luciano e Tapia. Esse é o São Paulo que começa a partida contra o Grêmio lá no Sul, precisando da vitória para continuar almejando pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. É o que o São Paulo briga, é o que o São Paulo quer até o final dessa temporada. Eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, eles querem vaga numa competição internacional continental para 2026, Michele. Com esse time, dá para encarar o Grêmio lá no Sul? Eu acho que dá. Não dá, o Silvestre? E o que a gente tá falando do Luciano? Vai jogar quem? Tem que jogar o Luciano. E Tapia, é o que sobrou. Luciano, Lamento é só que o Lucas não possa começar jogando. Acho que ele ainda não tem condições físicas, não é possível, né? É incrível, né? Incrível. E, claro... E é um cara que luta tanto para estar em campo. Batalhador. Puxa vida, meu. O Lucas, ele sofre muito por não estar conseguindo jogar. E faz muita falta, porque é um jogador diferenciado. Porque temos hoje é diferenciado. E quando ele foi, entre aspas, repatriado, né, utilizando esse termo, ele acabou entregando. Ele entregou. Agora, lamentavelmente, nessa título sequência... da Copa do Brasil, nessa sequência de lesões, ele continua muito tempo no departamento médico, mesmo acontecendo com o Oscar, e o São Paulo vai tendo os seus problemas. É um jogo difícil, é um jogo duro para os dois lados. Ambas equipes precisam dar uma resposta aos seus torcedores. Esperamos que nós, que vamos acompanhar a partida, possamos ganhar com isso, porque a coisa está feia. É confronto direto atrás de confronto direto por briga na pré-Libertadores. É o São Paulo e o Grêmio, o São Paulo depois pega o Bahia, também é briga direta, depois o Vasco, que ganhou lá em São Januário. Então o São Paulo está nesses confrontos aí para tentar pegar uma pré-Libertadores. Se o São Paulo cair aí mais aqui, um pouquinho, não pega nada, hein? É. Nem gripe. Ó, hora do palpitômetro aqui no Gazeta Esportiva. Palpitômetro bom, palpitômetro daqueles, palpitômetro muito especial. Grêmio e São Paulo. E hoje eu começo. Eu vou dizer o que a razão diz, não o coração. 2-1 para o São Paulo. É o meu palpite. Sua razão tá animada, hein? Minha razão. Razão animada. Eu investiria mais na sua razão hoje, hein? E gol do Luciano ainda. Nossa, a razão tá muito otimista. Aproveite ela hoje. Vai fazer compras. Hoje vai... Bons negócios, hein? É isso. E jogando fora. É isso aí. E você? A minha razão tá numa decepção total. Deve ser um 0-0 daqueles. Eu não gosto, mas... Vocês nunca vão me ver por 0-0. Ô, Michele, mas não é a minha vontade. Se eu fizer... Porque eu gosto de gol. Mas eu também amo, mas vou depender do São Paulo e do Grêmio para gol. Eu estou consultando os astros virtuais. Sim, pronto. Tá vendo os ódios, as ódios aí? O que o pessoal tá falando? Energias.
Nada, eu vou no chute mesmo. Ah, no chute. Quanto você vai pôr? Você falou 2x1 pro São Paulo, eu vou dar um gol a mais pro Grêmio. Acho que será um jogo de muitos 3 gols. a 1? Não, um gol a mais. Você pôs 2x1 pro São Paulo? Ah, 2x2? 2x2. Eu vou meter um Empate, empatezinho. também é outra coisa que eu tá não bom ponho, demais pro empate. São Paulo voltar com um pontinho lá do Tomara Porto que eu Alegre. esteja completamente equivocado. Empate também não gosto de empate. Eu gosto sempre Você lembra que eu falei que tabus eram para ser quebrados? É. Verdade, você falou mesmo. Tabela, Do Santos, né? Em Campeonato relação ao Santos, não foi? Brasileiro. Chegou a vez, ainda não é hora do Santos, mas chegou a vez do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. O time do Abel Ferreira começou levando um susto do Red Bull Bragantino ontem no Allianz Parque. Mas a gente, né, o palmeirense já está acostumado, o Palmeiras é o time da virada. Essa musiquinha é uma cascata. Palmeiras Abel, é o time. essa música se Cadê a canta música? desde os anos 70. Não tem Eu pra cantava gente lá no pôr? Morumbi pro São Paulo isso aí. Cadê a música? Alguém tem que falar pra ele que Tem não é pôr. novidade. Ele A acha que é da torcida merece, a torcida palmeirense gosta de escutar. Claro, mas todo Cadê? mundo canta isso aí. E ó, foi um show de gala do Verdão, enquanto o Pacheco procura no segundo tempo. O Verdão garantiu a virada para encher o grupo de moral antes do duelo contra o Flamengo no final de semana. E quem conta essa história dessa partidaça é a Marina Buffon. 15 de outubro, dia dos professores. E quem fez a lição de casa direitinho foram esses caras aí. O professor Abel Ferreira e seus alunos. O time do Palmeiras. Se os jogadores que estiverem comigo chegar ao final de um ano e não aprenderem nada comigo, eu não estou aqui a fazer nada. Ao final de um ano, se eles não aprenderem nada comigo, nem técnica, nem tática, nem física, nem mental, nem modos de ser e de estar, eu não estou aqui a fazer nada. Essa é a minha missão enquanto treinador. Em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão, o líder recebeu o Red Bull Bragantino em um primeiro tempo movimentado no Allianz Parque. Depois de algumas oportunidades para ambos os lados, aos 28 minutos, Bruno Fux acabou tocando a bola com a mão dentro da área. O VAR chamou e o árbitro Rafael Claus marcou o penal. Na bola, John, ex-aluno dessa escola, venceu o clima hostil do estádio para abrir o placar. Mas nos acréscimos, Rafael Veiga cobrou escanteio curto, Maurício ergueu na área e Fux usou a cabeça para deixar tudo igual. 1-1 e o segundo jogo seguido do zagueirão balançando as redes. Depois de 12 minutos de segundo tempo, o Murilo recebeu do Maurício e chutou, mas a bola bateu na marcação e caiu direto nos pés dele, o camisa 9 e aluno nota 10, Vitor Roque. 2-1 de virada. Aos 27 minutos, Alan, que entrou no lugar de Veiga, iniciou bela jogada, Vitor Roque fez o corta-luz e Felipe Anderson ganhou uma estrelinha do professor Abel com este golaço. E deu tempo do Flaco Lopes entrar e fazer aquela dupla que tá dando trabalho com o Vitor Roque, transformando a virada em goleada. E o camisa 9 ainda fez o Tigrinho mais uma vez. Final de jogo, Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5. Red Bull Bragantino 1. E hoje, felizmente, nós tivemos a calma necessária para, depois de sofrermos um golo, irmos atrás do empate, conseguir na primeira parte, que nos deu uma calma tremenda para a segunda, e na segunda parte foi o que vocês viram. Fizemos uma segunda parte de mão cheia, sérios, focados, intensos e uma vitória justa. No Allianz, um Palmeiras inspirado. Um time que não perdeu nenhum dos seus principais jogadores por suspensão para o próximo duelo, que será nada mais nada menos contra o Flamengo, segundo colocado, no domingo lá no estádio do Maracanã. Aliás, o Verdão não vence o rubro-negro como visitante desde 2016. Um tempero a mais para essa acirrada disputa pelo título. Todo mundo aqui treina muito forte para dar o melhor no jogo que temos sempre. Como falei hoje, aí
todo mundo que está dentro do campo, quem não está, fica no banco, entra, faz gol, dá a sua melhor, ajuda o time. Por isso é um momento muito bom, né? E agora é seguir focado nesse momento, seguir trabalhando forte e seguir para cima aí do outro jogo que vem. As mesmas 24 horas, o mesmo processo, o mesmo trabalho, a mesma recuperação, a mesma análise, o mesmo treino, e estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante, e acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos, é mais um desafio para nós, e portanto vem no momento que tem que vir e nós vamos nos preparar para esse jogo. Bora falar do jogo! Aê! E eu não sou palmeirense, E você sabe que o mas Abel eu faço falou isso disso? pra você que é palmeirense, que assiste o Gazeta Esportiva. Eu sei que você gosta, eu sei que você fica emocionado, do mesmo jeito que a gente faz com o Corinthians e vai fazer com o Santos. Já prepara a música do Santos, Fábio. O Abel, ele citou o amor na coletiva, não Amor, em relação à musiquinha. o amor é verde. Mas quando perguntaram sobre segredos para conseguir reconstruir o time de novo, brigando lá em cima, além da parte tática, além da parte física, além da parte blá, 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 que tem A-M-O-R, amor. Então, ô Silvestre, Relacionamento humano, isso faz toda a diferença. o que faz também a diferença no futebol é o detalhe. Isso você já ouviu essa frase. Futebol se vence no detalhe. E o Abel, ele é perfeccionista nos detalhes. Prestou atenção na última resposta dele? A gente colocou aqui durante o nosso texto, né? Exatamente isso. A Marina colocou que o Palmeiras não vence lá no Maracanã desde 2016. O Abel já sabia desse detalhe, já colocou isso na coletiva e, obviamente, Tava vai trabalhar blefado, isso com os seus jogadores. É. Tudo Então, calculado, ele pega o Garrafa. Ele não faz emocional. nada de improviso. Mas ele é um quase estudioso, nada, Silvestre. é Ele é um estudioso. Ele sabe o que tipo de adversário vai. Ele ou a equipe, Né? tipo, Mas ele é o comandante, ou a né? assessoria, Ele é o sabe comandante. bem Então se ele expressar. sabe que tipo de adversário ele vai pegar, quais são os ingredientes que ele pode tentar motivar esse time do Palmeiras, porque o Palmeiras está sempre no nível alto de competição. Não ganha sempre, mas está sempre no nível altíssimo de competição. Cadê a música? E isso é muito mérito do Abel. Ontem, passou susto? Não passou susto. Não fez um início de um primeiro tempo muito bom. O Bragantino vencia por 1-0, mas o Palmeiras, ele atropelou a equipe do Bragantino. Ele amassou a equipe do Bragantino. É bem verdade que o adversário do Palmeiras foi um adversário inferior àquele que teve o Flamengo. Mas você ir para o Maracanã para quebrar esse tabu de desde 2016. Nem precisa. Não é? Em tese, Você nem vai precisa. com essa vitória de 5. Você vai com a vantagem de 3 pontos e 2 vitórias. O Palmeiras vai chegar no Rio assim, ó, grandão, grandão, grandão. E como eu disse que o Santos também não vencia o Corinthians há muito tempo, tabu é para ser quebrado, tabu é para ser quebrado. Eu me reporto para Palmeiras e Flamengo. Uma das coisas que eu mais gosto do trabalho do Abel, agora falando sério, porque eu tava brincando no negócio do amor e tal, tudo isso tem a ver, né, o relacionamento, mas o que eu gosto, na questão tática, técnica do time, é um time sem frescura, cara, é um time objetivo. Se tem que fazer ligação direta, Parece faz. a seleção brasileira. Se precisa cruzar 500 mil bolas dentro da área, como se fosse um crime, cruza até sair o gol. Evita negócio de saidinha, não tem aquele toquezinho de bola, goleiro dentro da... De vez em quando tem uma saída, mas não é aquela coisa exagerada. Então, o time vertical, objetivo, rápido, encaixou de novo. Por isso que eu considero o melhor time do Brasil. O Flamengo tem um monte de jogador, tecnicamente falando, que é difícil de segurar. Mas o coletivo do Palmeiras, essa é uma maquininha, né? Só para maquininha de amarrar, vencer. Silvestre, para amarrar meu comentário, o Ancelotti, recado para você. Recado para você. Agora é tarde, você teve a chance. Vitor Roque, tava lá com Vitor você. Roque na próxima convocação. Futebol é momento. O Vitor Roque está atravessando um momento mágico. Ah, é pra seleção? Vitor Roque Ah, na próxima cadê o convocação. tigrinho? Mantendo esse nível, Vitor Roque, seleção brasileira. Eu tava pensando uma coisa aqui, o Vitor Roque deve estar com muita raiva, porque o Abel disse que o Vitor, para jogar bem, ele tinha que ter raiva. O cara tá jogando pra caramba, velho. Tá com raiva de quem? Ah, sei lá. Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem. Você lembra dessa música? Tá com raiva de mim? E olha, uma declaração do meia John repercutiu muito depois do jogo. Dá uma olhada no que o ex-palmeirense falou. Então, a gente fez um excelente primeiro tempo. Às vezes os times que vêm aqui não disputa jogo só contra o Palmeiras, é contra o juiz também. Que eu nunca vi isso. É falta que dá para um lado, falta que não dá para o outro. É impressionante.
Mas enfim, esquecer o juiz, porque mesmo assim sendo difícil esquecer o juiz, continuar trabalhando para a gente conquistar os 3 pontos aqui. Não, pera. Tomou de 5 e quer falar o quê? Do juiz, ué. Você não, tomou de 5, nego velho. John. Ex-Palmeiras. Tomou de 5, filho. Aliás, um monte de jogador era do Palmeiras. Não Mas nesse interessa momento tava 1 a 1. quanto foi o jogo. Não tem conversa. Você tomou de 5. Se fosse 2 a 1 pro Palmeiras, você podia tentar questionar. Tomou de 5, papai. Mas ele pode ter contestado algum lance polêmico quando o jogo estava empatado. Silvestre, porém, 5. Mas teve alguma coisa nesse jogo do juiz? Teve um amasso do Palmeiras, teve uma goleada do Palmeiras. É brincadeira. Ele insinua ali que o juiz é da casa, né? Vocês estão de jogar contra o brincadeira. Palmeiras, joga contra o Palmeiras, contra o juiz. Mas isso aí é discurso meio que feito. Mas que discurso? Isso é uma grande bobagem. Isso aí a gente ouve no futebol. O Abel vira e mexe tá reclamando de juiz, apitando lá no Allianz Parque. Agora o John, ele colocou aqui na rede social dele, dizendo que ele não quis ofender o Palmeiras, que ele ama o Palmeiras, que ele tem carinho, que ele tava falando em relação à arbitragem. Agora, vamos falar a verdade. Eu não tô nem falando do jogo de ontem. O Palmeiras mereceu, eu não vi nenhum grande problema. Acho que foi o primeiro gol dele no Allianz Parque. Em Minas Gerais, sempre foi assim no futebol. O juiz, ele pende para o grandão. Desculpa. Deixa eu terminar de falar. O juiz pende bater na mesa. normalmente para o grandão, principalmente quando joga em casa. Pode ser o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, não sei o que. Terminou? Tomou de 5, vocês estão de brincadeira, quer falar de arbitragem? Não tem arbitragem nesse jogo. Eu não tô falando do jogo, eu tô filosofando sobre futebol e arbitragem ao longo da história. Nós estamos falando desse jogo. Time grande normalmente contra um pequeno dentro de casa ainda. E nem é por uma fé, muitas vezes é porque o juiz ele sente a pressão. O Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem. Vocês estão de brincadeira. Pode parar. Eu não falei isso. Você está falando o quê, não, então? Nós estamos comentando de quê? Palmeiras e Bragantino, declaração do John, você está falando do quê? Eu já mudei, eu mudei, acho que você não entendeu. Eu quero só perguntar, pra você, Silvestre, pra você, então eu quero vamos esclarecer. Pra você, o juiz fez apitou de modo que tivesse... Apitou mal? Você acha que o juiz apitou mal? Não. Que teve muitos lances que favoreceu o Palmeiras? Mas eu dividi o meu comentário em dois. Uma coisa é o jogo de ontem. Pra mim, eu estou falando do jogo. Teve alguma coisa igual aquele outro... Lembra aquele outro jogo lá que... Alguma coisa deve ter tido, mas o Palmeiras mereceu absolutamente o resultado. Eu já nem lembro que jogo que foi que teve aquela super confusão dentro da área. Me o cara escorregou. recuso a falar. Não teve nada disso. Querem falar de arbitragem? Virem a página. 5 para o Palmeiras, 1 para o Bragantino. Não cabe. É que o discurso do John é um discurso feito, que já está na cabeça de todas as gerações de boleiros e de torcedores. Lá na casa deles é o árbitro, é a torcida. De 5, não tem. E eu filosofei a respeito do futebol e a arbitragem. Normalmente pende para grandão dentro de casa. Sempre foi assim. É isso, pendeu e por isso o Palmeiras venceu de 5. Mas não tem nada a ver. É óbvio que não tem nada a ver, pô. Nesse jogo, não. É isso. Eu vou desenhar. Ô, Silvestre, você tem que falar do jogo. Estamos falando desse jogo. Aí ele fala um negócio eu ampliei a discussão, eu vou desenhar não, tá na hora de seguir pro Allianz Parque, onde está o repórter José Paz. Ô Zé, boa noite pra você, meu querido. A CBF divulgou o áudio do VAR do jogo do Palmeiras? Oi, Michele, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Vamos ter que seguir falando de arbitragem aqui dessa partida, pois a CBF liberou o áudio do VAR aí de um lance envolvendo o Bruno Fux no pênalti marcado pro Red Bull Bragantino aqui no Allianz Parque ontem, pênalti depois convertido exatamente pelo John, que vocês acompanharam ainda há pouco aí no programa. Então vamos conferir o que conversaram Rafael Claus, árbitro de campo, e também o Daniel Nobre Bins, árbitro do VAR, que foi quem chamou o Claus para revisar o lance na telinha ali à beira do gramado. Pode rodar aí, diretor. Eu não vejo a bola indo em direção de gol. Eu vejo o jogador... Não, mas esse braço está numa posição antinatural. Pela micro... O braço está no antinatural. O campo narra que não vê essa bola indo direto pro gol. É o campo narra. Klaus, para o jogo. Para o jogo, Klaus. Possível pênalti do Fux, tá bom? Com uma mão antinatural. Aqui, esse ponto de contato. Se for o jogador, pode sair. Aí mesmo. Aí, ok. Pode seguir aqui embaixo, dando a condição. Pode seguir visualmente legal. Pode seguir visualmente legal. Ok. Para agora no cabeceio. Aí, cabeceio visualmente legal, ok? Perfeito. Eu tô avisando. Acabou. Agora deixa ele checar. Ok.
Pode vir, Klaus, pode vir para possível penal e depois tu analisa se tem uma possível carga, ok? Do jogador número 2 no fluxo. Uma câmera de fundo não pega não o disputa E agora 5, tá? Tem essa situação do número 2 para tu analisar, tá bom? Olha a situação do número 2, tá? Dá um zoom pra ele nessa disputa, por favor. Um zoom antes de chegar. Zoom mais longo pra mim, por favor. É melhor, tá? Só um momento, Marcelo. Vou sair com tiro penal sem cartão, ok? Me dá em velocidade normal? Me dá em velocidade normal? Ok. Quero sem cartão. Então tá aí a comunicação do Rafael Klaus com o Daniel Nobre Bins, lembrando que o Klaus no campo de jogo não tinha anotado o pênalti. Depois que foi conferir ali na tela do VAR, então mudou a decisão. Tô aqui nos arredores do Allianz Parque, Urandi Campos, Thiago Dantas vão mostrar para vocês o clima por aqui na Rua Palestra Itália de muita tranquilidade. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 61 pontos conquistados, números impressionantes. Nos últimos 9 jogos, o Palmeiras venceu 8 dos últimos 4 jogos. 4 vitórias consecutivas, o Palmeiras que vem de 2 goleadas consecutivas contra o Red Bull Bragantino, também contra o Juventude. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre Flaco Lopes, sobre Vitor Roque, números impressionantes desses 2 atletas vestindo a camisa do Palmeiras recentemente. Devolvo para você aí, Michele, para vocês poderem comentar um pouquinho aí sobre esse lance, sobre a arbitragem, sobre o juizão Rafael Klaus tomou a melhor decisão ou não. Daqui a pouco eu volto aqui no Gazeta Esportiva, Michele. Valeu, Zé. Fala, Silver. Olha lá, o John reclamou, mas pra mim não foi pênalti. Eu não gosto do VAR por causa disso. Se você olha o lance, a bola bateu na mão lá do jogador do Palmeiras. O cara tá subindo no meio de 2, 3, aquela baita confusão, se segurando, empurrando, tal, tateando o companheiro. Você pode enxergar pela lupa o que você quiser. Olha lá, a bola bateu na mão. Realmente, bateu na mão. Mas você pode também ver que o jogador do Bragantino agarrou no cangote do zagueiro. Então você pode escolher se dá falta de ataque, se dá pênalti. Por isso que VAR, pra mim, pra analisar esse tipo de lance, não presta. É pra ver se a bola entrou, não entrou e olhe lá. Acho que eu tenho ainda uns 20 segundos para falar desse lance, né? Tão nervoso então assim. Anote aí, ó. Vou falar sobre esse lance. 2 colheres de farinha de trigo, 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 laranja espremida, a forma e unte com manteiga. Vai dar um bom bolo de laranja. Olha. Não dá pra discutir arbitragem. Você não gosta de bolo de laranja, cara. Mas você, depois que inventaram tá ruim, nada tá bom pra você. Depois desses 5-1, não dá pra reclamar de arbitragem, meu amigo. Então eu prefiro ficar com meu bolinho de laranja e segue a dica. E um café. Cafezinho. Boa. Olha, eu tô muito curiosa para assistir a opinião de mais um telespectador a respeito de quem merece estar na seleção do troféu Mesa Redonda. Vamos pôr na tela? Com certeza o Rafael, goleiro de São Paulo. E o milagre que ele tá fazendo tem que ser o Rafael. Depois do Ceni, só o Rafael. Beleza, agora sim, Alexandre Silvestre, vou perguntar para você. Quem tem que ser o zagueiro do troféu Mesa Redonda? E aí é desse ano, não é para filosofar, e aí pegar zagueiro de 30 anos zagueiro. atrás. É mais de um zagueiro. Tá? E o diretor permitir, eu filosofarei. Você vai pôr Luiz Pereira no troféu Mesa Redonda. Oscar e Dario Pereira. Quantos zagueiros? 2? O seu time tem como? Eu ainda não montei o esquema tático, mas eu vou colocar. Um deles, para mim, é o Gustavo Gomes. Tá. Um deles vai ser o Gustavo Gomes. Tá bom. E o outro? Não tem mais, só vai ter um zagueiro? Não, tem mais zagueiros. Vai pôr mais um? Você quer que eu já Você pode falar mais um. Mas eu não quero decidir ainda. Eu quero ficar só no Gustavo Gomes. Posso? Você vai ficar ofendido? Você que está em casa tem que apontar no QR Code que está aqui, ó, no cantinho da tela. Pode aqui, apontar o celular aqui no cantinho da tela, isso. E você já vai entrar na página troféumesaredonda.com.br, beleza? E aí você vota lá no seu time e depois você pode participar do concurso cultural e ganhar uma camiseta. Pode ser escolhido, né? Vai ter o concurso para ganhar uma camiseta do seu time da Série A. Você vai tentar ganhar, tá bom? Um dos 20 times da Série A. Para finalizar o giro pelos jogos de ontem da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai com um clássico alvinegro entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E os donos da casa levaram a melhor. Reportagem de Salazar. Hoy se sintió esa energía de la Vila. Desde que salimos de OCT, bueno,
Acho que salimos 10 minutos antes o 15 minutos antes, la prelesão fue 15 minutos antes porque sabíamos que íbamos a ter un clima especial y bueno, eso vivimos. E, bueno, nós teníamos que responder a esse clima desde dentro do campo. A derrota hoje ela passa muito menos pelos aspectos táticos do jogo, passa muito mais pela energia, pela disposição, porque o jogo exigiu uma postura, uma energia, uma dedicação nossa que ela não aconteceu. Falta um pouco de... Não sei se falta, mas a gente entra com uma atitude diferente do que a gente entra nos outros jogos. A gente precisa rever isso, porque a gente não sabe o que acontece, que não consegue repetir o mesmo desempenho. Então, não sei, eu acho que é algo que a gente precisa ver urgente. De la parte táctica también es un factor importante en fútbol, mas acho que o principal fue la atitude, la agresividade para la pressão. Bom, os personagens resumiram bem o que foi o clássico alvinegro desta quarta-feira. O Peixe jogou no ritmo de uma Vila Belmiro pulsante, enquanto o Corinthians, cheio de desfalques, mal conseguiu se defender. Zé Rafael abriu o placar no 3º minuto do primeiro tempo. Imagina a sensação do goleiro Felipe Longo, estreante da noite, vazado tão cedo. Felipe Longo, aliás, não conseguiu buscar essa bola no ângulo. Yuri errou na saída, deixaram o Barreal livre e ele acertou um chutaço. E quem esperava Garro e Memphis no intervalo, viu André e Kaique entrarem. O Garro vem de um tempo parado, foi acordado juntamente com o atleta, fisiologia, departamento médico e departamento físico, que ele estaria disponível para o jogo 25 a 30 minutos apenas. É a mesma situação do Memphis, que também conversou com todas essas áreas e foi decidido que também, por conta do que aconteceu na data FIFA anterior, que o Memphis também estaria disponível para 25 a 30 minutos, por isso que os dois não retornaram no intervalo. E tudo ficou ainda mais difícil com o pênalti de Breno Bidon em cima de Zé Rafael. Roleiser fez 3-0 e deixou um ar de que talvez tivéssemos uma goleada na Vila. Mas não rolou. O Timão, enfim, com Garro e Memphis em campo, diminuiu o prejuízo com Ranielli e mandou uma na trave com Gustavo Henrique. Uma reação insuficiente que não impediu a vitória do Peixe, tampouco tirou o brilho da festa santista. Essa foi a primeira vez que o Corinthians levou 3 gols sob comando de Dorival Júnior. O Timão, aliás, tem só uma vitória nas últimas 5 rodadas de Brasileirão. Já o Santos, que não vencia há 3 partidas consecutivas, conseguiu reagir justamente contra o arquirrival e ganhou fôlego nessa briga aqui, ó, contra a zona do rebaixamento. Foi passado dados, foi passado vídeos. E a gente sabia da intensidade deles. Hoje a comissão técnica não teve 0% de culpa, a culpa foi toda nossa dentro de campo. A gente entrou de uma maneira que não era para entrar, a gente entrou de uma maneira que a gente não treinou a semana. A gente tem que isentar a comissão porque tudo foi passado, todas as informações foram passadas e a gente não correspondeu dentro de campo, fez errado e a culpa é toda nossa. Bom, ele livrou aí o Dorival Júnior da culpa, digamos assim, né, dessa derrota. Mas vamos lá, antes de comentar o jogo, a gente vai analisar as substituições do Santos na vitória de ontem. Será que o Vojvoda foi um dos destaques do Peixe? Olha só, aos 26 minutos do segundo tempo, Roleiser e Barreal saíram para as entradas de Vitor Hugo e Gabriel Bontempo. Acertou ou não o Vojvoda? As alterações, e especificamente essas, foram alterações de dar constância à equipe, aquilo que ela vinha produzindo. Para mim, acertou especificamente nas alterações. Também acertou para manter a intensidade, a parte física. Muito bem. Aos 41, Zé Rafael e Lautaro Dias cederam seus lugares para William Arão e Robinho Júnior, que é muito pedido. Aí o pessoal pedia muito para o Robinho Júnior jogar. Vocês gostaram? Os que saíram estavam muito bem. O Zé Rafael fez uma grande partida, o Lautaro também. Gostei das alterações, até porque mudou um pouquinho o jeito de jogar. O Robinho, esse menino aí, 17 anos parece, leva jeito. Foi o melhor em campo, Zé Rafael? Olha, acho que sim. Foi um dos melhores, o Zé Rafael. Eu só não gostei que ali o Vojvoda demorou muito para mexer.
Aonde? Nessas alterações aqui, o Robinho, pouco tempo para ele. E ele ficou muito tempo aquecendo também, achei que com 35 ele estava para entrar. A gente achou que ia dos entrar 40, antes, é verdade. 40. Aos A 48, torcida estava pedindo, inclusive. Guilherme saiu e Cabadeiro entrou. Gostaram dessa alteração? Acertou? Pra dar esfriadinha no jogo. Aí Acertou, foi só para esfriadinha. matar tempo, né? Foi pra matar. Agora, o menino lá, o Robinho Júnior, ele jogou pouco, mas o pouco que ele jogou, ele meteu umas duas, três jogadinhas. Por isso que eu acho que errou, podia ter colocado um pouquinho antes, dois marcadores, gostei do moleque. Já que o jogo tava a caráter pro Santos. E a gente agora vai analisar as substituições do Corinthians. É que é difícil falar, o Santos ganhou tão bonito, né? Acertou em tudo. Vojvoda, parabéns, acertou em tudo. E mesmo se tivesse errado, acertou porque ganhou. Agora, no Corinthians, no jogo de ontem, olha só, no intervalo, saíram Hugo e Guinegão para as entradas de Kaique e André Luiz. E aí? Poderiam sair quaisquer jogadores do Corinthians. O Corinthians não jogou, o Corinthians foi treinar na Vila Belmiro contra o Santos. E eu gostei muito da entrada do Kaique, principalmente do André. O André é um jogador forte, porque foi para dentro. Pena que ele se machucou no final do jogo, cortou, acho que o supercílio. Não teria tirado o Guinegão, a bola não chegou lá na frente, a culpa não foi dele. Né? O Hugo não deu certo a dobra que tentou fazer o Silvestre foi muito mal ontem lá no comando da equipe. O Silvestre, filho do Dorival, que fique claro. Porque Você sempre sobra pra mim, cara. Vamos falar o nome tudo completo, sobra porque pra mim. ainda mais ele aqui junto. Silvestre. O filho do Dorival. Eu repito, o Silvestre foi muito mal ontem, tá? Eu repito. O do Corinthians. Eu repito, tô falando do jogo, então o Silvestre foi muito mal ontem, porque ele tentou fazer uma dobra com o Anrileri e com o Hugo e não deu certo. O Mateuzinho ficou muito exposto. E aí no segundo tempo, quando ele mexe, ele tira o Hugo e até o Guinegão, se esperava, né, Memphis Depay e até Rodrigo Garro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, não gostei dessas alterações, não adiantou, não surtiu efeito nenhum. O Abel costuma fazer essa mas dupla aí o Abel de tem laterais, elenco, né? O Corinthians tem essa dificuldade. Tem o material, aí é né? ponto pro Silvestre. Bom, aos 23 minutos, o outro Silvestre, aos 23 minutos do segundo tempo, Michael e Anrileri foram substituídos por Garro e Memphis. E aí? Demorou, já não tinha que começar jogando Garro e Memphis? Eu ia falar isso, cara. Mas Entendo. a ciência, eles só têm peito e caixa para jogar 25 minutos. Um Então, veio joga do no outro começo, lado do na minha mundo, o opinião. outro vira e mexe e tá com problema. Gente, põe para jogar até os 40 do primeiro tempo, porque colocou no segundo tempo, quando tava 3-1 para tentar buscar o resultado, o time melhorou muito com a entrada deles. Só que, cara, se você começa no 0-0, você pode, de repente, sair na frente, em vez de tomar 3-0, você já sai na frente, ou consegue um resultado melhor no início da partida. Eu não gosto disso, Não entendo cara. como é que o Memphis joga lá na Holanda e não joga aqui. Fala. O combinado foi, pode jogar 20, 23 minutos, então coloca para jogar futsal no Corinthians ou não leva, né? E assim, alguém pode me explicar, porque será que é muita coincidência? O Memphis, toda vez que ele volta da seleção holandesa, ele precisa de um tempinho, daqui a pouco ele se machuca, aí ele fica treinando, quando chega a data FIFA ele está inteiro. Vai lá, joga, arrebenta, aí ele volta para o Corinthians e tira o pé. Alguém pode me explicar? O Memphis está escolhendo o jogo para jogar pelo Corinthians, né? E outra coisa, o jogador tem que ter a personalidade. O Corinthians passou perto de tomar uma goleada, o Memphis Depay devia ter chego, né? E falado o seguinte, era 20 minutos, me coloca no intervalo que eu vou jogar. Quem joga 25, joga 40. É melhor ter o Memphis com uma perna só do que ter o time do Corinthians esfacelado, como estava ontem. Então, os jogadores têm que chamar também a responsabilidade, não ficar dando risadinha no banco de reservas. O Corinthians precisa resolver a vida com o Memphis Depay. Saber o que o holandês quer, né? Paga o holandês o que deve, se não dá, chega, encerra o contrato. Não dá, tá escolhendo o jogo, Lembra Michele. quando o Vampeta falava, eles fingem que eu pago tá e de eu finjo que eu brincadeira, jogo? Às vezes dá essa sensação, não sei. Aí não, porque alguma prometeu jogar questão? 23 minutos. Quem joga 23, fica em campo. Só a presença, por exemplo, do Memphis em campo, 40, Já que segura fosse o as segundo coisas ali, tempo, já ajuda. É 23, que ele jogasse 30 minutos e saísse depois, sabe? Não, vai pôr ele quando a Inês é morta, filho, aí não adianta. Quando ele voltou da outra data FIFA, ele jogou na sequência e andou reclamando nos bastidores e acho que por conta disso pegaram leve com o Memphis. Então não leva. Mas é não um jogo leva. importante, né, o Silvestre? Eu não estou dizendo que é certo, eu estou dizendo que é o fato. Me parece que foi uma consequência E é ele que manda? de uma reclamação que ele deve ter tido na outra data FIFA. A última troca do Timão foi a saída do André Luiz, lesionado, para a entrada do Dieguinho. E daqui a pouquinho vocês falam, aí não tinha muito o que fazer também. O André Luiz rasgou né? aqui em cima a testa, saiu sangrando. Não adianta, aí Tava já até foi, jogando bem. tinha que fazer, né? Vou para a redação.
Não vou para a redação, vou dar uma volta. Sabe por quê? Dá um rolê aí, Michele, Porque fica à vocês não vontade, comentaram tá do jogo do Corinthians. É assim, porque eu quero falar do Santos, né? Do Corinthians só teve algo de bom. Foi a coletiva do Ranieri. Quando ele chamou a responsabilidade, falou que o pessoal não cumpriu aquilo que havia sido devido. Sim. Isso foi a única coisa que serviu do Corinthians. No mais, nota 0 para o Corinthians. E o Santos fez a melhor partida da temporada. É verdade. Né? O Santos mereceu, independente Melhor da incompetência jogo do ano. Corinthians, o Santos passou o trator em cima do Timão, Silvestre. Foi um jogo do Santos muito firme, conduziu a partida. Quando poderia ter oscilado ali, o Corinthians faz o gol, o Corinthians melhorou no segundo tempo. Quando ele faz o gol, ele chegou próximo ali em algum momento até fazer o segundo. O Santos conseguiu voltar rapidamente, assim, foi uma partida brilhante, merecido o placar, poderia ter sido até por mais. O Santos está de parabéns, fez o que a torcida estava esperando já há algum tempo e ganhou do maior rival dentro de casa. Parabéns para o Santos. Partida, eu não vou dizer perfeita, mas perto disso. É o seguinte, ó, desses 31 pontos que o Santos tem, sem Neymar, hein? Ó, vamos lá. 18 com o Neymar. Em 13 jogos com o Neymar, 18 pontos. E 13 sem o Neymar. 13 em 14 jogos sem o Neymar. Então, por incrível que pareça, ainda mais pontos o Santos conseguiu com o Neymar em campo do que sem ele. Então, e mesmo ele jogando menos, mesmo ele jogando do jeito que ele tá jogando. Impressionante, né? Ou não tá jogando, né? Menino Ney faz falta. Menino Ney. É o rendimento do Santos com ele. É outro rendimento, é outro time. É outro são time. melhores. Imagina se ele tivesse jogado o ano inteiro, o Santos estava lá em cima. Não concorda, né, Gato? Pós-jogo do Corinthians está fervendo, como já era de se esperar. Marina Buffon está chegando direto da nossa redação para atualizar as situações de Memphis, Garro e até do Martinez, né? Se ele voltou, Amar, boa noite. Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Apurei aqui desse dia pós-jogo, pós-clássico, algumas situações. A primeira delas, então, essa situação do Memphis rindo no banco de reservas ali quando já estava 1-0 para o Santos. Ele é visto junto com o Rian, né? Os dois no banco de reservas rindo bastante ali, não pegou bem com a torcida. Pode ser que os dois levem ali um puxão de orelha da diretoria por conta da situação. O time estava perdendo, enfim, não pegou bem com a torcida. Essas imagens viralizaram da transmissão de ontem do jogo. Além disso, vocês estavam aí discutindo sobre o Memphis devia ter jogado mais, por que eles não entraram no intervalo, o Garro, enfim. A gente viu na matéria aí do Thiago Salazar que o Lucas Silvestre explica a situação, mas ele foi questionado sobre o próximo jogo. Afinal, o Corinthians entra em campo no sábado contra o Atlético Mineiro em casa e o torcedor quer saber, a dupla vai jogar mais, não vai jogar? E aí, Lucas Silvestre, conta pra gente. Acredito hoje, né, vamos ver como vai ser no pós-jogo, mas acredito hoje que o Memphis tem a condição de atuar durante os 90 minutos ou boa parte do jogo. E o Garro, acredito que também vai ser uma carga progressiva com ele. Hoje ele fez 30 minutos, vamos ver como ele vai chegar amanhã. Tem todo o peso desse atleta ter ficado aí mais de um mês parado, 6 semanas, se eu não me engano. Então, vamos ver como que ele chega amanhã, para que aí a gente consiga definir o que vai ser melhor para a próxima partida. Tá, então, os dois vão ser reavaliados, o time já se reapresentou hoje, já iniciou esses trabalhos e o José Martinez, que voltou ontem, né, deu todas as explicações ali para a diretoria e tudo mais, consegui confirmar que sim, ele vai ser multado. Serão 2 tipos de punição. Primeiro, desconto na folha salarial por conta desses 6 dias em que ele ficou fora, se comunicou muito mal com o clube ali, não havia dito direito quantos dias ia ficar por fora, enfim, haverá um desconto salarial ali do José Martinez e, além disso, ele também vai ser multado naquela espécie de caixinha que os jogadores fazem entre eles mesmos, sabe? Esse dinheiro, essa multa, por assim dizer, vai para essa caixinha e aí no final do ano eles distribuem ali entre os funcionários. Então o Martinez foi multado, foi punido dessas 2 formas pela diretoria do Corinthians e pelos próprios jogadores. Michele. Muito obrigada, Marina Buffon, por todas as informações. O que você está rindo? Se tivesse caixinha aqui no nosso departamento, eu estava falido. Agora, para multar o jogador, vai precisar pagar o salário, né? Não sei se está em dia, né? É uma loucura Os caras vão multar o jogador. Eu não sei como é que tá lá, mas muito provavelmente as coisas estão atrasadas, né? Senão na CLT do outro, nós vamos multar o jogador. Eu vou falar para você, o futebol é uma paixão. É uma contradição, né, cara? Vou multar o jogador. Vou multar, mas os caras devendo direito de imagem, devendo tudo, cara. Mas o Corinthians andou acertando as coisas lá. Já vê que não está devendo, né? E assim,
assim, Pelo menos o salário... sobre o Memphis Depay, é uma cautela de falar sobre o holandês que, sabe, não tá caindo legal. Não tá caindo legal. O holandês, ele teve momentos bons no Corinthians, ele é um bom jogador, isso é inquestionável. Mas o Corinthians é gigante para ficar refém do Memphis Depay, né? Tá, sabe? Parece que tá refém. Tá refém. Eu acho que o Corinthians... Tipo assim, eu jogo quando eu quero. Ele voltou na segunda. E daí? Escolhendo Ontem foi quarta, né? Eu tô endossando o que vocês estão falando. Ele voltou na segunda no jatinho, com super tratamento, massagenzinha. De cama, na cama, igual... Você não veio de ônibus leito? O ônibus leito já é bom. Eu veio de Londrina no ônibus leito, deitado, dormindo, chega aqui inteiro, o cara vem num jato, velho. Ah, não posso jogar. Tá, mas pra Holanda ele tá bem. 23 minutos. Ó, Memphis, Corinthians. Seleção holandesa, o Memphis. Mas eu também não sei se foi ele que pediu pra não jogar. Não dá pra saber também. O Memphis. Concentração do Corinthians. Holanda. Gente, não é possível. Eu tô fazendo uma matéria sobre isso, eu tô pensando em já usar essa cena. Posso cortar e colocar? Pra amanhã. Sei lá, pergunta pro chefe. Ó, o repórter José Paes também marcou presença ontem na Vila Belmiro e preparou uma reportagem com os bastidores dessa grande vitória do Peixe. Pra onde a gente olha na Vila Belmiro, tem número 10 à vista. Menos no lugar mais importante, no gramado, no campo de jogo. A partida contra o Corinthians foi o 5º clássico seguido em que o Neymar desfalcou o Santos por lesão desde a volta dele ao clube. Neymar fora há tanto tempo. Quando voltar, ainda é capaz de ajudar o Santos? Neymar com uma perna ganha de qualquer time desse brasileiro. Vai ajudar. Não senti firmeza, hein? Não, vai ajudar, cara. Neymar é Você é louco? Neymar não tem o que falar. Com o Neymar é bem pior. Sem ele é bem pior do que com... Entendeu? Eu acho que com ele... Entendi. Entendeu, mais ou menos, né? Com ele é melhor, sem ele é pior, entendeu? Entendi. E pra quem ainda não entendeu, o Neymar de novo viu o jogo do Santos assim, de camarote. Ele gesticulou bastante, interagiu muito e também reclamou a beça da arbitragem. Antes, o craque também acompanhou o aquecimento dos jogadores à beira do campo com a filhinha Mavi. Ele vai vir mais forte, mais preparado e vai disputar a Copa do Mundo e vamos ser campeão do mundo. Ainda tem bola, o homem? Com certeza, é o melhor que a gente tem. Já que o Neymar não conseguiu contribuir com o Santos dentro das 4 linhas, o jeito pro torcedor santista foi contar com um outro cara fora de campo. Mas esse trabalha por aqui mesmo, ó, no banco de reservas. Juan Pablo Vojvoda. A vitória diante do Corinthians foi a 2ª do treinador em 7 jogos comandando o Santos. E ó que a primeira também tinha sido num clássico, só que contra o São Paulo. Hoje foi a melhor. Acho que a primeira parte foi muito bom. Tem um trabalho sólido já, né? Ele demonstrando fortaleza, né? E eu creio que ele vai demonstrar aqui também. Depois do Santos de São Paulo, aquele Santos avassalador, o melhor trabalho que a gente vê é o Santos de Vojvoda. Estamos em um momento difícil, sim, e esse apoio lo vamos a continuar necessitando. A noite, que começou com muita festa logo na chegada do ônibus santista, não poderia ter acabado melhor para os fãs de Neymar e Vojvoda, com vitória do Santos na Vila Belmiro. Que linda vitória! Parabéns, Santos! Um beijo a todos os santistas que torcem para esse time maravilhoso de tanta história. A dupla Vitor Roque. Olha aí, o Pacheco tem que estar no esquema, ó. Vitor Roque e Flaco Lopes parece não ter limites no Palmeiras. E o José Paes está de volta para falar com a gente sobre a grande fase do Tigrinho que está repercutindo até na Espanha. Exatamente isso, minha querida Michele Janela. Tá repercutindo lá na Espanha. O jornal Marca, jornal espanhol, estampou lá uma matéria falando exatamente sobre o Tigrinho, sobre o Vitor Roque. A gente tem aí essa imagem para mostrar para vocês. O jornal Marca quer o Vitor Roque na seleção brasileira, dizendo que ele é o grande segredo aí do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem, de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Ali na reportagem eles dizem que o Vitor Roque é a carta na manga caso
o Ancelotti não possa contar com o Neymar no Mundial que acontece no ano que vem. Então, a ver se o Ancelotti vai dar ou não uma oportunidade aí para o jogador do Palmeiras. Vamos conferir Abel Ferreira falando exatamente sobre este tópico aqui no Gazeta Esportiva agora, porque ele foi questionado ontem em entrevista coletiva aqui no Allianz Parque, depois dessa vitória importante para cima do Red Bull Bragantino, se o Vitor Roque merece ou não uma chance na seleção brasileira. Pode rodar, diretor. Menos é mais. Já vos disse que o Brasil é um país especial e todos nós fazemos o nosso trabalho na sua função, eu na minha, tento fazer o meu melhor, vocês na vossa também, e a pergunta é completamente legítima. É um dos jogadores jovens que nós temos ao nosso dispor, e se o selecionador nacional entender que o deve levar, está tudo certo. Tá aí, então vamos mostrar números da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes nos últimos 14 jogos com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando, Flaco Lopes já foi convocado para a seleção argentina aí em 2 oportunidades, jogou nessa última data FIFA agora, e o Vitor Roque nessa expectativa então. Então olha só, nos últimos 14 jogos, Flaco Lopes, 11 gols, 2 assistências. Vitor Roque, 12 gols, 4 assistências, os dois com 29 participações em gols do Palmeiras, então, nesses últimos jogos. Muito bacana. Só para vocês compararem aí, o Sport, o time que está jogando aí o Campeonato Brasileiro, é o lanterninha da competição, tem menos gols do que o Vitor Roque e o Flaco Lopes nesses 14 jogos aí, o Sport com 21 gols apenas. Devolvo para vocês aí, beijo grande, Michele, tchau. Beijo, Zé. Pode falar. Que dilema, né? É. Ir para o Real Madrid que nem o Endrick, se esconder, não jogar mais e de repente perder uma Copa do Mundo, ou voltar da Europa. Volta e fica aqui, seja feliz. Joga no Palmeiras, titular, ganha. É uma reflexão que a gente tem que fazer de vez em quando. Pô, você tem que dar a resposta agora para ele. Qual seria a sua? Eu preferiria jogar num time aqui no Brasil do que ficar escondido no maior do mundo lá na reserva. Ainda mais no ano que antecede a Copa do Mundo. Jogador quer jogar. É isso. Vamos dar o resultado da nossa enquete? Bora. Qual clube... A gente fez enquete hoje? Fizemos. Nossa, faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo que a gente está aqui, 5h30 da tarde. Olha só, qual clube representa o melhor futebol do Brasil hoje? Flamengo ou Palmeiras? A maioria respondeu que é o Flamengo, com 81% dos votos. Corintiano, Santista, Mas quem está na liderança? Segue o líder, hein? Quem que é o time da virada? Domingo tem a prova. Tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva, é verdade. Má, volta aqui, por favor, e traz mais um pouquinho da repercussão do lado do Coringão, que já tem...